Damos início à nossa segunda aula sobre o tema execução de título executivo extrajudicial. Nessa aula de hoje, o objetivo é nós realizarmos uma introdução acerca daquilo que nós vamos tratar ao longo de todo o nosso semestre. Nós já estudamos a execução de título executivo judicial. Nós já estudamos o cumprimento de sentença. O nosso papel agora é o estudo da execução dos títulos executivos extrajudiciais. E para que nós possamos ter uma boa base técnica para evoluir nesses temas, para alcançar os nossos objetivos, que é fazer com que todos os alunos tenham efetivo conhecimento teórico e prático acerca de como se realiza a execução de título executivo extrajudicial, bem como os atos de expropriação que podem decorrer dessa execução de título executivo, é muito importante que nós retomemos alguns pontos. Primeiro, a retomada no que se refere ao conceito de execução, já que em muitas situações nós verificamos profissionais que, a despeito de elaborarem peças de execução, muitas vezes não têm o efetivo conhecimento daquilo que estão fazendo e requerem, por exemplo, a procedência de uma ação de execução. Numa ação de execução, em regra, nós não requeremos a procedência. A procedência é típica de processo ou de fase de conhecimento. Vamos revisitar o tema execução de título executivo extrajudicial versus execução de título executivo judicial. O nosso Código de Processo Civil elenca um rol de títulos executivos judiciais, lá no artigo 515 do Código de Processo Civil, e fixa um procedimento para a execução desses títulos executivos judiciais. Procedimento esse que é previsto nos artigos 513 até artigo 538 do Código de Processo Civil e que já foi objeto de nosso estudo. E também o Código de Processo Civil trata de forma separada da execução de títulos executivos extrajudiciais, apontando, conceituando, arrolando, ainda que de forma não taxativa, quais são os títulos executivos extrajudiciais, o que nós encontramos no artigo 784 do Código de Processo Civil, bem como apresenta o procedimento a ser realizado na execução de título executivo extrajudicial, o que é previsto nos artigos 797 até artigo 924 do Código de Processo Civil. Então é muito importante que nós tenhamos a capacidade de distinguir a execução de título executivo judicial, né? Então aqui na realidade aqui tem até um errinho no nosso slide, né? A execução de título executivo judicial, que recebe a denominação de cumprimento de sentença, e a execução de título executivo extrajudicial. Vamos estudar também na aula de hoje, nós vamos nos debruçar sobre o artigo 784 do Código de Processo Civil, que arrola, que elenca, ainda que de forma não taxativa, quais são os títulos executivos extrajudiciais. Vamos iniciar então a nossa caminhada de forma efetiva. Bom, nós já sabemos, já é de conhecimento dos senhores, que o processo é classicamente dividido em dois tipos, né? O processo de conhecimento e o processo de execução. No processo de conhecimento, o objetivo é que nós tenhamos uma decisão judicial. Uma decisão judicial que tenha cunho mandamental ou que tenha cunho constitutivo, isto é, que crie, que extingua ou que modifique relações jurídicas,
ou decisões judiciais de cunho condenatório, isto é, decisões judiciais que exigem, em que há a exigência do cumprimento de uma obrigação, seja uma obrigação de fazer ou de não fazer, seja uma obrigação de entregar, de dar coisa, seja uma obrigação por quantia certa. E nós também não podemos deixar de focar que algumas dessas decisões judiciais buscadas no processo de conhecimento pode também ter cunho declaratório. Então, vejam, senhores, que no processo de conhecimento, o objetivo é nós termos uma decisão judicial transitada em julgado, em que se declara a ocorrência ou inocorrência de um determinado fato, ou a veracidade ou falsidade de um documento, ou uma decisão judicial transitada em julgado, em que é determinado, há um mandado para que seja cumprida uma obrigação, por exemplo, pelo poder público, como nós encontramos em ações do tipo mandado de segurança, pode ser uma decisão judicial de natureza constitutiva, que constitua uma relação jurídica, por exemplo, de paternidade ou de maternidade, ou que modifique uma relação jurídica existente, como, por exemplo, a revisão de um contrato, a revisão de uma cláusula contratual, ou até mesmo extingua uma relação jurídica então existente. E nós temos, e o que é que mais nos interessa, nós podemos ter num processo de conhecimento como resultado uma decisão judicial transitada em julgado de cunho condenatório, isto é, que exija o cumprimento de uma obrigação, seja obrigação de fazer, seja obrigação de dar coisa, seja uma obrigação por quantia certa. E quando nós temos um processo de conhecimento que gera um título executivo, no caso um título executivo judicial, e esse título executivo judicial não é cumprido voluntariamente, nós teremos espaço para a execução. E nós temos também o chamado processo de execução. Então, em especial em situações em que já há o título executivo, seja ele título executivo judicial, seja ele título executivo extrajudicial. E esse título, apesar de ser certo, apesar de ser líquido e apesar de ser exigível, se ele não é cumprido voluntariamente, haverá sim o processo de execução, ou então a chamada fase de execução, no caso de cumprimento de sentença. Pois bem, o que significa para nós execução? A execução pode ser vista como um procedimento, como um conjunto de atos processuais através dos quais o órgão do Poder Judiciário competente, o órgão competente do Poder Judiciário para apreciar aquela demanda, pratica os atos necessários ao efetivo cumprimento da obrigação. Isto é, a obrigação contida no título executivo não é cumprida voluntariamente, portanto, para que haja uma execução forçada, é necessário que nós tenhamos um processo de execução, um processo em que haja a execução, que quando o título executivo é judicial, normalmente vai ser uma fase do processo já existente, a fase de cumprimento de sentença, e quando nós estivermos nos referindo a títulos executivos extrajudiciais, nós teremos sim um processo de execução autônomo. Vejam os senhores, e relembrando aquilo que já foi visto na introdução à execução, quando do estudo dos princípios que norteiam a execução civil, vejam que esses atos necessários ao efetivo cumprimento da obrigação, praticados pelo órgão do Poder Judiciário na execução, eles podem revelar
tanto atos de subrrogação, isto é, atos em que o Poder Judiciário, o órgão do Poder Judiciário, vai assumir o papel do executado e vai, por exemplo, penhorar um bem do executado para que esse bem seja transformado em dinheiro, por exemplo, para fins de pagamento do valor executado. Ou então, a técnica que pode ser utilizada nesse procedimento de execução pode ser a técnica da coerção. Podem ser utilizados instrumentos de coerção, como, por exemplo, a fixação de multa diária das astrentes, que são aplicáveis enquanto não cumprida a obrigação contida no título executivo. Então, vejam, senhores, que tudo aquilo que nós já vimos a título de execução, de introdução à execução, é plenamente aplicável nesse nosso estudo específico acerca de execução de título executivo extrajudicial. Então, para que haja uma execução, isto é, para que o órgão do Poder Judiciário competente pratique os atos necessários ao efetivo cumprimento da obrigação, há necessidade da existência de um título executivo. Seja esse título executivo judicial, seja esse título executivo extrajudicial. Então, nós podemos conceituar título executivo como sendo um documento originado ou de um processo judicial ou de um negócio jurídico qualquer, que contém os requisitos exigidos por lei para se configurar como título executivo e que, por consequência, leva à possibilidade de, uma vez descumprida a obrigação contida nesse documento, a obrigação contida nesse título, fazer com que o exequente, a parte credora, exija do Poder Judiciário, do órgão do Poder Judiciário, que ele pratique os atos necessários a impor o efetivo cumprimento da obrigação contida no título executivo. Já vimos que o título executivo ou os títulos executivos podem ser judiciais, como, por exemplo, uma decisão judicial que exige o cumprimento de uma obrigação de fazer ou de não fazer, de uma obrigação de dar coisa, de uma obrigação por quantia certa. Um laudo, na verdade, uma sentença arbitral é considerado um título executivo judicial. Um termo de transação que tenha sido homologado judicialmente tem natureza de título executivo judicial. Então, lá no artigo 515 do Código de Processo Civil, nós temos lá o rol de títulos executivos judiciais. E temos no artigo 784 do Código de Processo Civil, nós temos o rol de títulos executivos extrajudiciais. Os títulos executivos extrajudiciais são títulos executivos, isto é, são documentos que preenchem determinados requisitos impostos por lei que vinculam o devedor à prática, ao exercício, ao cumprimento de uma obrigação. A diferença é que esses títulos executivos extrajudiciais, eles são produzidos em negócios jurídicos que não necessariamente negócios jurídicos praticados em processo judicial. Então vejam, senhores, que se eu, enquanto advogado, eu estou assessorando um cliente que vai ser credor num determinado negócio jurídico, o que nós vamos buscar fazer? Nós vamos buscar fazer com que seja criado um instrumento que represente esse negócio jurídico e que esse instrumento preencha todos os requisitos necessários para se enquadrar ao conceito de título executivo extrajudicial.
Por quê? Com o objetivo de que, se a obrigação contida nesse título executivo extrajudicial não for cumprida voluntariamente pelo devedor, não haverá necessidade da propositura de uma ação de conhecimento para se obter um título executivo judicial para somente depois se ter a execução. Não, se o meu cliente é detentor de um título executivo judicial, que é certo, que é líquido e que é exigível e que não foi cumprido voluntariamente, eu já vou diretamente propor uma ação de execução. Isso significa ganho de muito tempo e isso significa também redução de despesas com o processo. O nosso papel agora vai ser analisar quais são esses títulos executivos extrajudiciais que são previstos no artigo 784 do Código de Processo Civil. Então, o artigo 784 já determina que são títulos executivos extrajudiciais e traz um elenco bem extenso de documentos que se caracterizam como títulos executivos judiciais. Entretanto, esse rol trazido pelo artigo 784 não é um rol taxativo, ele é um rol exemplificativo, mesmo porque nós vamos verificar que lá no último inciso desse artigo 784 haverá lá uma abertura, além de outros documentos que sejam considerados títulos executivos extrajudiciais em dispositivo legal. Então, vejam, se eu tenho um título executivo extrajudicial que seja certo, que seja líquido e que seja exigível, e ele não é cumprido voluntariamente pelo devedor, o que nós faremos? Nós proporemos um cumprimento de sentença? Nós proporemos uma ação de conhecimento? Não, nós proporemos uma ação de execução de título executivo extrajudicial. E a ação de execução de título executivo extrajudicial é regida pelos artigos 797 a 924 do Código de Processo Civil. Então vejam, senhores, que a nossa missão aqui nesse semestre não é uma missão tão simples. Nós temos uma quantidade bem extensa de conteúdo para analisar. Mas de nada adianta nós conhecermos como se executa um título executivo extrajudicial se nós não soubermos o que é um título executivo extrajudicial. Então vamos à análise do artigo 784. Vejam que são títulos executivos extrajudiciais os denominados títulos de crédito. Os títulos de crédito. Então, já houve um estudo na área de direito de empresa, já houve um estudo acerca dos títulos de crédito. Então já foi estudada a nota promissória, a letra de câmbio, o cheque, as debêntures, os cheques, os valores mobiliários, como as debêntures, como as partes beneficiárias, os bônus de subscrição. Foram estudados uma série de títulos de crédito por vocês. E foi verificado que cada título de crédito, para que tenha validade, para que se configure, para que se caracterize como título executivo, título de crédito e, por consequência, título executivo extrajudicial, deve preencher todos os requisitos impostos por lei. Isto é, eu, enquanto advogado do credor, eu tenho que tomar todos os cuidados para que esse título de crédito seja produzido de acordo com todos os requisitos legais. E se eu sou advogado do devedor, talvez eu tenha que explorar eventual vício na produção desse título de crédito. Talvez apontar a falta de cumprimento de um requisito que seja tido como essencial à validade desse título de crédito. Então, os títulos de crédito são títulos executivos extrajudiciais. Escritura pública.
ou documento público assinado pelo devedor. Então vejam, senhores, uma escritura pública que é produzida junto a um oficial de registro, um oficial de notas. Essa escritura pública, ela assinada pelo devedor, ela por si só já se caracteriza como um título executivo extrajudicial. Não há necessidade da assinatura do credor, não há a necessidade da assinatura de testemunhas instrumentais. Simplesmente a existência dessa escritura pública, isto é, produzida de forma pública, através de um oficial de registro, de um oficial de notas, e sendo assinada essa escritura pelo devedor, basta isso para que esta escritura se caracterize como um título executivo extrajudicial. Uma hipótese que nós utilizamos por demais no nosso dia a dia: documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Vamos elaborar um instrumento contratual, um instrumento em que sejam fixadas obrigações por ambas as partes do contrato. Vamos trazer garantias a elas. De que forma? Fazendo com que esse instrumento contratual tenha natureza jurídica de título executivo extrajudicial. Vamos fazer com que esse documento particular seja assinado pelo devedor e seja assinada também por duas testemunhas instrumentais. Às vezes produz-se um contrato muito bonito, com cláusulas bem redigidas. Entretanto, consta somente a assinatura do devedor. Não há testemunhas, não há assinatura das testemunhas instrumentais. O que acontece? Esse contrato deixa de ser um título executivo extrajudicial. Por quê? Porque não preencheu a esses requisitos do inciso 3º do artigo 784 do Código de Processo Civil. Instrumento de transação, e vejam aqui que a gente está falando em transação extrajudicial, porque se houver a transação judicial e essa transação for homologada, ela se torna um título executivo judicial, não extrajudicial. Então, um instrumento, um documento que contenha a transação, contenha um acordo, uma transação, e esse instrumento seja referendado, seja assinado pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública ou pela Advocacia Pública, de forma geral, né? Não nos esqueçamos que a Defensoria Pública também é uma forma de advocacia pública, mas podemos incluir também aqui os procuradores, né? Os procuradores municipais, os procuradores estaduais, os procuradores da Fazenda Pública, ou então, se esse instrumento de transação for assinado pelos advogados das partes que estão transigindo, das partes que estão entrando num acordo, ou então esse documento for assinado por conciliador ou mediador credenciado por tribunal, esse instrumento, esse documento, que será um documento de natureza particular, o simples fato dele ser referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados de ambas as partes que estão transigindo, ou pelo conciliador ou por um mediador credenciado pelo tribunal, esse instrumento, esse documento já vai ser considerado um título executivo extrajudicial. Se não houver voluntariamente o cumprimento das obrigações contidas desse instrumento de transação, o que a parte credora, a parte interessada fará será propor uma ação de execução de título executivo extrajudicial. Para por aqui? Não. Temos mais hipóteses. Contrato garantido por hipoteca, por penhor,
por anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução. Então, se os senhores não já estudaram, ainda vão estudar, né, os direitos reais e mais especificamente os direitos reais de garantia, em que um determinado bem, os direitos inerentes a um determinado bem são dados em garantia para o cumprimento de uma determinada obrigação e são hipóteses de direitos reais de garantia, a hipoteca, o penhor, a anticrese, como qualquer outro direito real de garantia existente, esse contrato vai ser considerado um título executivo extrajudicial. E até mesmo se ele for garantido por caução, seja caução em dinheiro, seja caução fidejussória, isto é, caução promovida por um fiador, esse contrato também será um título executivo extrajudicial. Não cumprida, obrigação contida nesse contrato, o que nós teremos? Possibilidade de propositura de ação de título executivo extrajudicial. Contrato de seguro de vida em caso de morte. Então, contrato de seguro de vida em caso de morte, não há necessidade de se propor uma ação de conhecimento para a percepção, para o recebimento do prêmio referente ao seguro de vida quando ocorreu o sinistro morte. Na verdade, se a seguradora não proceder ao pagamento, propõe-se diretamente uma ação de execução de título executivo extrajudicial. O crédito decorrente de foro ou laudêmio. Então, quando nós falamos em foro ou laudêmio, nós estamos falando em uma figura jurídica chamada de enfiteuse. Na enfiteuse, nós temos a figura daquele que é considerado um enfiteuta, aquele que tem a posse direta do bem, e temos o senhorio direto, aquele que tem a propriedade do bem. Isso acontece muito nos chamados terrenos de marinha, né, em que eu tenho direito, eu enquanto enfiteuta, tenho o direito de posse daquele bem contido em terreno de marinha, posso transmitir esse meu direito, inclusive causa-mortes, ou transferir também por ato inter vivos, mas eu serei, o meu sucessor será sempre um enfiteuta. E caberá ao enfiteuta pagar ao senhorio direto o chamado foro, a chamada taxa de ocupação, que é um valor anualmente pago com o objetivo de permitir a manutenção na posse daquele bem. E se eu, enfiteuta, quero transmitir esse meu direito a outrem, seja causa-morte, seja inter vivos, seja em razão do meu falecimento, seja em razão de um negócio jurídico inter vivos, eu terei também que proceder ao pagamento do laudêmio, também um valor para que seja autorizada a transferência dos meus direitos de enfiteuta para uma outra pessoa. Então, os créditos decorrentes do foro, isto é, da taxa de ocupação, e créditos decorrentes de laudêmio também se configuram como título executivo extrajudicial, podendo ser proposta a regular ação de execução de título executivo extrajudicial. Crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio. Então vejam que tecnicamente, num contrato de locação, não haveria a obrigatoriedade da assinatura das testemunhas instrumentais, da assinatura de duas testemunhas instrumentais, como acontece aqui na hipótese do inciso 3º do artigo 784. Basta que haja um documento que comprove a relação jurídica de locação,
que este documento ele traga certeza, ele traga liquidez e traga exigibilidade, que esse documento pode sim ser considerado título executivo extrajudicial. Preciso propor uma ação de conhecimento para condenar o locatário ao pagamento dos aluguéis e demais obrigações locatícias inadimplidas? Não, eu proponho diretamente uma ação de execução de título executivo extrajudicial, desde que fique muito claro, você tenha um documento comprobatório desse negócio jurídico de locação. Certidão de dívida ativa da Fazenda Pública, seja a Fazenda Pública da União, dos Estados, Distrito Municipal e dos municípios. Essa certidão de dívida ativa já é considerada um título executivo extrajudicial e cabe à Fazenda Pública propor à competente ação de execução fiscal. Também, pessoal, crédito referente a contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício. Então, vejo, senhores, que os rateios condominiais mensais, pagamento de contribuições, obrigação de pagamento de contribuições extraordinárias em condomínio em edifício. Todas essas contribuições, havendo documentos que comprovem a obrigatoriedade do pagamento dessas contribuições, isto é, se houver a previsão desse pagamento na respectiva convenção condominial ou que essas contribuições sejam aprovadas em Assembleia Geral, esse documento vai servir como título executivo extrajudicial e pode-se propor diretamente a execução de título executivo extrajudicial. Certidão expedida por serventia notarial ou serventia de registro. Então, se eu pratico algum ato junto a um oficial de notas ou a um oficial de registro de imóveis e eu não pago por esses serviços, o oficial irá expedir uma certidão da existência dessa dívida e essa certidão vai servir de título executivo extrajudicial, isto é, pode-se propor diretamente a execução de título executivo extrajudicial. E no inciso 12 vem aí a abertura da porteira. Além dessas hipóteses previstas nos 11 primeiros incisos, todos os demais títulos que, por expressa disposição legal, houver atribuição de força executiva, serão consideradas títulos executivos extrajudiciais. A partir do momento em que são títulos executivos extrajudiciais, nós vamos buscar a execução da obrigação inadimplida através de procedimento previsto nos artigos 794 a 924 do Código de Processo Civil. Prosseguindo, pessoal, então nós já sabemos, e aqui é só para consolidar, que a execução, isto é, o procedimento em que o órgão do Poder Judiciário praticará atos no sentido de impor o cumprimento de obrigação inadimplida contida em título executivo, né, que é a execução, ela pode ser uma execução de título executivo judicial ou uma execução de título executivo extrajudicial. Execução de título executivo judicial, cumprimento de sentença, já estudado por nós, é tratado nos artigos 513 até artigo 538 do Código de Processo Civil. E a execução de título executivo extrajudicial é fixada nos artigos 797 a 924 do Código de Processo Civil. Prosseguindo, pessoal, para que possa ser
proposta, ação de execução de título executivo extrajudicial, é necessário que o título executivo ele contenha uma obrigação, que tenha certeza, que tenha liquidez e que seja exigível. Então, esse instrumento, título executivo extrajudicial, deverá conter requisitos de certeza, de liquidez e de exigibilidade. Se faltar alguma dessas características, o que acontece? A execução não pode ser instaurada, e se ela for instaurada, a tendência é uma extinção do processo sem a análise do mérito, uma extinção do processo de execução. Então, o artigo 786 é bem claro. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, certeza, líquida, liquidez, exigibilidade, consubstanciada, isto é, contida num título executivo, isto é, em qualquer das modalidades previstas no artigo 784 do Código de Processo Civil. Quando nós falamos em certeza, nós estamos falando que nesse documento, nesse título executivo extrajudicial, há elementos que trazem a existência de certeza quanto à obrigação. A obrigação ela é efetivamente descrita e fica lá caracterizado que o devedor tem a obrigação de cumprir aquela prestação, aquela parcela. Liquidez. O título executivo deve ter essa obrigação certa, devidamente líquida, isto é, deve haver no título executivo, deve haver no documento elementos que sejam capazes de determinar a sua importância, de determinar quais são as obrigações lá contidas. Então, se o título executivo diz o seguinte, olha, fica Denis obrigado a pagar uma quantia qualquer a João no dia 25 de maio de 2019, vejam, senhores, que nesse caso não há uma forma de se fixar a importância. Então, um valor qualquer. Que valor qualquer é esse? Se não houver elementos no título que nos levem à possibilidade de determinar especificamente qual é a obrigação que há de ser executada, faltará liquidez. Faltando liquidez, a execução não pode ser instaurada. E se ela for instaurada e caracterizada a situação de falta de liquidez, essa execução, esse processo de execução será extinto. Também o título de crédito, ele deve conter exigibilidade, ele deve ser exigível. E quando nós falamos em exigibilidade, que o título de crédito é exigível, nós estamos nos referindo ao momento a partir do qual o credor poderá exigir o pagamento. Isto é, já ocorreu um termo ou já ocorreu no mundo real, no mundo concreto, na realidade, uma condição fixada no título executivo como sendo um critério para que a obrigação, para que o cumprimento da obrigação fosse exigível. Vejam que quando nós falamos em condição, nós estamos falando num acontecimento futuro e incerto. Então, por exemplo, Denis, consta lá do título executivo que Denis se compromete a pagar o valor de R$5.000 ao José no momento em que a cotação oficial do dólar atingir pelo menos R$6. Então vejam, senhores, que este é um acontecimento futuro e incerto. Então é um acontecimento que ainda não ocorreu, né? E ele é incerto, porque pode acontecer ou não do valor do dólar alcançar os R$6. Então vejam que quando nós tratamos de condição, nós estamos falando de
algo, de um acontecimento futuro e incerto. Eu posso condicionar a exigibilidade de um título de crédito a uma condição. E somente quando essa condição, quando este evento futuro e incerto acontecer, é que tornar-se-á exigível esse título de crédito. Termo, né? No termo nós temos um momento, temos um fato que ocorrerá no momento futuro e certo. Como, por exemplo, eu fixo a exigibilidade do título de crédito a uma determinada data. O título de crédito deverá ser pago no dia 5 de agosto de 2020. A partir do momento em que é alcançado esse termo, a partir do momento em que é alcançado, né, esse fato futuro e certo, teremos a exigibilidade do título executivo extrajudicial. Então nós temos que verificar, quando da produção do título executivo, se a exigibilidade dele está condicionada, está vinculada a uma condição ou a um termo. Só com a ocorrência da condição ou do termo, com a ocorrência concreta, é que passará esse título a ser exigível. E é também interessante, pessoal, para terminarmos a exposição de hoje, o que consta do artigo 787, que determina o seguinte: se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação, a sua obrigação, senão mediante a contraprestação do credor, né, então aquelas cláusulas contratuais de exceção de contrato não cumprido, no sentido em que o devedor só terá que pagar um valor se o credor cumprir as obrigações dele. Se ocorrer uma situação como essa, somente quando o credor cumprir as obrigações inerentes a ele, credor, é que o devedor será obrigado a satisfazer a sua prestação. Ah, mas eu sou devedor e eu não quero me manter como devedor. Consta lá uma cláusula no título executivo extrajudicial que se o credor não cumprir a obrigação dele, eu também não tenho a obrigação de cumprir a minha. O que eu posso fazer? Eu, para não ser constituído em mora, eu posso consignar em pagamento a minha obrigação e posso, com essa consignação em pagamento, aguardar que o credor cumpra a sua obrigação para então o credor ter acesso a esse valor, por exemplo, consignado. Então é o que consta no parágrafo único. O executado poderá eximir-se da obrigação. Então, apesar do credor não cumprir com as suas obrigações, ele propôs a execução de título executivo extrajudicial em face do devedor. O que o devedor pode fazer nesse processo de execução? Ele poderá eximir-se da sua obrigação, depositando, consignando em juízo a prestação, se for por quantia certa, ou a coisa, se for a obrigação de entregar uma determinada coisa, um determinado bem, caso em que o juiz não permitirá que o credor receba essa prestação ou essa coisa consignada, depositada, antes que o credor cumpra a contraprestação que lhe tocar. Então nós ficamos por aqui na aula de hoje, tivemos aí um robusto conteúdo na aula de hoje, busquei não fazer com que a aula se tornasse por bastante extensa e na nossa próxima aula prosseguimos com o estudo da responsabilidade patrimonial. Muito obrigado pela atenção de todos.